Salto temporal de 18 meses. A Eleven pode morrer. Os irmãos Duffer falaram demais. A gente tem novidades quentíssimas sobre a quinta e última temporada de Stranger Things. Fala, seus lindões, Croiser aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a quinta temporada de Stranger Things, porque saiu duas matérias super importantes com informações novas de dois jornalistas da Variety e do Time que fizeram set visit durante as gravações em julho de 2024. E aqui vão ter cenas descritivas do que eles viram ali enquanto eles visitavam, conversas que tiveram com os atores, com os irmãos Duffer, e também falar sobre o que a gente vai assistir nessa quinta temporada, possibilidades pro final e spin-offs sobre a série também. Vocês sabem que vai ter uma cobertura massiva de Stranger Things aqui no canal, inclusive estamos de cenário novo só para os vídeos de Stranger Things. Sim, eu construí a sala dos buyers, eu vou postar esse processo ainda pra vocês, pra gente fazer uma cobertura tão grandiosa quanto foi a última de Dark, na real ainda maior. Então, pra não perder nenhum conteúdo do canal, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Uma coisa que eu acho importante falar, antes da gente começar sobre as novidades da quinta temporada, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando tudo que a gente já sabia até então da quinta temporada. Esse vídeo são sobre informações novas que eu quero discutir muito com vocês, inclusive sobre o tempo dos episódios, porque, eu não sei se vocês souberam, mas teve um vazamento fake há um tempo atrás, em que basicamente os episódios tinham aí em torno de 2 horas, o último tinha tipo 3 horas, e o próprio Ross Duffer na época se pronunciou falando que não estava nem próximo do que realmente era o tempo dos episódios, mas recentemente ele postou no seu Instagram o tempo do volume 1, né? Então o episódio Missão de Resgate vai ter 1 hora e 8 minutos, o segundo, o Desaparecimento de, vão ter 54 minutos, o terceiro, a Armadilha, 1 hora e 6 minutos, e o quarto e último episódio do volume 1, Feiticeiro, vai ter 1 hora e 23. Como os atores já estavam falando em entrevista, né, que os episódios seriam como filmes, né, seriam compridos e etc. Eu acho que muito desse contexto era relacionado ao tipo de produção, até porque nessa entrevista da Variety e do Time, eles falaram que os episódios ficaram em torno de 50 a 60 milhões de dólares por episódio, um comparativo similar, inclusive, a Game of Thrones. É lógico, tá maior do que geralmente eram os episódios ali no início, né, que tinha seus 45, 50 minutos, mas comparado à quarta temporada, até então tá bem similar. Porém, os irmãos Duffer também revelaram nessa entrevista que o último episódio vai ficar por volta aí de 2 horas, então deve ter tipo 1 hora e 50, algo assim. Mas a gente já vai falar do último episódio porque tem muitas informações sobre ele. E na entrevista pra Variety, o jornalista descreveu uma cena do quarto episódio, Feiticeiro, em que a Eleven, ela tá no laboratório e supostamente teria tido uma explosão, que inclusive pode ser uma das cenas que a gente já tinha visto no trailer. A Eleven, ela tá caída em cima ali de cacos de vidro e ela tá com sangue no nariz e ela tá com dor porque teve algum embate ali antes desse momento da explosão. E inclusive ela grita de dor, né, e tem sirene rolando, só que aí ela começa a ouvir passos vindo cada vez mais próximos, e a cena é cortada aí. Por se tratar do último episódio, não acho que seria nada difícil ser o Vecna, algum embate muito grande, até porque, gente, eu acho que é muito importante falar, eles revelaram que a gente vai iniciar essa temporada 18 meses depois dos eventos finais da quarta, e aí eu não sei se vocês se recordam, tava já meio em neve, assim, inclusive saíram algumas imagens depois, em que a gente vê tipo como se fosse uma grande ceia de Natal, então muito provavelmente a gente é situado nesse momento de Natal, até porque tem contexto de aniversário do desaparecimento do Will, que vai ser importante para essa temporada, e o Vecna nesse momento ele tá desaparecido. Só que uma das coisas que me chamou muita atenção é porque tem uma cena em que a Holly encontra com o Henry Creel. Isso foi revelado na matéria pro Time, em que a jornalista disse que ela viu um cenário que era bem lúdico assim, em que ela descreve que ela tá tipo num labirinto rochoso e meio alaranjado também, e ela tá com um vestido azul bem similar ao que a gente tinha visto naquelas imagens rapidinhas, e que a cena é muito Alice no País das Maravilhas. Eu gostei muito dessa referência porque realmente o vestido dela e a cena meio que faz jus a isso, mas o que chama atenção é porque no momento em que ela vira uma esquina, ela acaba se deparando com o Henry Creel, que cambaleia pra frente com dor. E, gente, existe uma teoria fortíssima, né, que dizem que o desaparecimento
momento diz seria a Holly Wheeler. Algumas pessoas especularam isso também, principalmente porque eles escalaram uma nova atriz para ser irmã do Mike, e é uma atriz que já fez outros trabalhos de terror. Eu não lembro em qual matéria eles destacavam isso, se eu lembrar eu coloco o link aqui na descrição, mas falando justamente por ter uma atriz mais experiente, ela teria um destaque maior nessa temporada. Ela não foi a única atriz a ser reescalada, a Sarah, filha do Hopper, também, mas já vamos chegar lá. Então, com esse descritivo, me faz quase crer que realmente o desaparecimento seria da Holly, como as teorias apontavam, né? E outro aspecto que é importante nesse momento inicial é a personagem da Linda, que vai se chamar Doutora Kay. Ela é uma cientista do governo, mas ela faz parte de um grupo que é tipo um grupo de mercenários chamado Wolfpack, ou Matilha de Lobos, né, em tradução livre, e eles estão atrás de Eleven, eles têm esse objetivo. Então, possivelmente também os passos do descritivo da cena pode ser, de repente, da galera do Wolfpack. E outra coisa que eles revelam também é que, de fato, a rádio, como eu já tinha especulado aqui na análise do trailer, que provavelmente seria o local que eles iam se encontrar pra ver o que cada um ia fazer, e de fato eles confirmam isso, falaram que lá é onde eles vão bolar a maioria dos planos deles. E faz sentido porque a gente já tinha também visto algumas imagens tipo da Eleven com roupa de mergulho, então muito provavelmente eles vão reproduzir coisas que a gente viu lá da primeira temporada, como por exemplo, quando a Eleven ela entra na piscina ali da escola pra procurar a Barbie e o Will, às vezes ela faz isso pra tentar encontrar o Vecna, né, onde que ele tá, já que ele tá 18 meses desaparecido. E o objetivo principal do grupo é justamente encontrar ele. E é importante ressaltar também, né, que eles falaram, a gente já construiu um shopping pra terceira temporada, o fliperama e etc. É lógico que a gente tinha que ter uma rádio, principalmente porque é importante, né, pro contexto da série desde a primeira temporada. Até porque uma outra grande revelação também é que a Max, ela vai sim sair do coma. Não se sabe exatamente em que momento da série, acredita-se que é ali no meio, porque nesse set visit eles também revelaram que a Max, ela vai ser essencial pra um plano que tá no entorno do Vecna. E também a própria atriz, a Sadie Sink, falou com a jornalista em que era óbvio, principalmente porque se os irmãos Duffer quisessem matar ela, de fato eles teriam feito isso na última temporada. Isso foi algo que eu bati muito na tecla lá no final da quarta temporada, que provavelmente se fosse pra ela ter morrido, ela já teria morrido ali e não estaria em coma. Inclusive, gente, uma coisa que eu vou falar até aqui pra vocês, tá? Eu senti muito que eles falam sobre essa temporada ser algo cíclico, que muitas coisas vão fazer sentido desde a primeira. E até o momento que esse vídeo está sendo gravado, eu reassisti a primeira temporada, e realmente a primeira temporada ela já tinha alguns elementos desde o início, por exemplo, né, o momento que a Nancy descobre o Upside Down, ela pisa num cipó, e é quando o Demogorgon vê ela, já trazendo esse aspecto de conexão que eles constroem na quarta temporada com Vecna, né, sobre pisar no cipó, e ele saber onde eles estão, e etc. Então, dá pra ver que eles vão puxar, assim, aspectos, e eu acho que algumas coisas podem ser reproduzidas aí. Por exemplo, o experimento que eu falei, né, da banheira, que acontece na primeira temporada, e a gente vê nas seguintes também, né, mas pra provavelmente achar o Vecna. Por isso que eu até puxo algumas coisas da primeira, porque eu acho que eles vão fazer quase que o ciclo completo, até porque eles mesmos já tinham falado, né, que justamente por essa temporada ser ambientada em Hawkins, isso fez com que eles conseguissem condensar a narrativa, porque as coisas estão acontecendo tudo em um lugar diferente, né, da outra, que tinha Rússia, Califórnia, então não precisava ficar indo pra lá e cá. Tanto que, aparentemente, o Demogorgon, ele vai ter um destaque importante também pra essa quinta temporada, porque eles revelaram nessas entrevistas que eles vão fazer uma espécie de Demovision, que é como se fosse o ponto de vista do Demogorgon em batalha. Eu tô muito curiosa pra ver como que vai ser isso, mas não mais curiosa do que o final. E, gente, temos questões reveladoras sobre o final aqui. A primeira coisa, né, como eu tinha comentado, do episódio ter um entorno aí de 2 horas, e os irmãos Duffer falaram que sabem que o final as pessoas terão opiniões. Por que que ele fala isso? Eles disseram que, por mais que eles já soubessem o final desde a primeira temporada, porque eu não sei se vocês sabem, quando eles fizeram a primeira temporada, meio que pra convencer a Netflix, já tinha sido um sucesso, mas convencer de criar esse universo, que até então eles acreditavam ser 4 temporadas e depois eles viram que precisava de uma quinta, eles escreveram meio que um documento de toda a mitologia de Stranger Things. Então, eles já sabiam há muito tempo como ia terminar a série. Lógico, algumas coisas sobre a
jornada e etc, elas foram construídas tanto pro roteiro, quando eles escreveram pra quinta temporada, quanto ao longo do tempo, mas que eles já sabiam como eles queriam terminar a série. Só que é lógico que eles têm uma preocupação muito grande, não só eles, mas também os atores ali. O próprio Finn falou na entrevista que a gente viu algumas séries que elas eram consolidadas como Game of Thrones e terminaram meio mal, mas entretanto, isso também não foi um catalisador para que as pessoas não quisessem ver mais nada de Game of Thrones, que House of the Dragon, por exemplo, foi uma série de extremo sucesso, mesmo depois do final traumático, e a gente tem visto, né, inclusive outros spin-offs aí da série. Então, uma preocupação que eles têm é lógico, que a série termine bem e que também para conversar sobre futuro, os spin-offs, etc. Isso vai depender muito de como a última temporada performar, inclusive em relação à grana, até porque é uma temporada cara, né? Como eu tinha falado, 50 a 60 milhões por episódio aí. É uma série cara, ela termina cara. Diferente do início, que inclusive tinha muito efeito prático, agora tem muitos efeitos especiais também, isso encarece muito a série. Mas eles disseram que estudaram finais de série bem-sucedidos, e as referências que eles utilizaram foi Six Feet Under, Friday Night Lights e também The Sopranos. Só que eu achei muito interessante, gente, porque algumas dessas séries eu não assisti, mas eu fui pesquisar sobre o final e, nossa, elas encaixam tão perfeitamente na estrutura narrativa de Stranger Things. Por exemplo, Six Feet Under é uma série que é considerada um dos finais de série mais impactantes da TV até hoje, e o final dela é super emotivo. Eles fazem meio que uma homenagem de vários personagens que morreram ao longo aí das temporadas, mas também é um final que fala sobre a inevitabilidade da morte. Por que que isso é importante? Primeiro, porque no set visit da Time, a jornalista ela descreve ter visto o corpo, o protótipo do corpo da Barbie lá no set, que é algo que a gente não via há algum tempo. E o descritivo era bem similar a quando a Eleven viu ela lá no mundo invertido. Então ela tava com a boca meio aberta, meio roxa, com um corte no pescoço. E no trailer, a gente já viu também aquela cena do Dustin indo no túmulo do Ed, que tava pichado. Então eu acredito que, pegando a estrutura de Six Feet Under, né, eles vão homenagear todos os mortos, né, desde a primeira temporada. Então, a Barbie, o Bob, o Billy, a Chrissy, o Ed, e fazer jus, né, a essas pessoas, seja ali em Hawkins ou entre eles mesmo, né, e que isso vai ser muito emocional, tanto que eles até falaram que os 35, 40 minutos finais do episódio final, que basicamente os atores não estão atuando. Primeiro, porque eles estavam muito cansados de já terem gravado ao longo de um ano, então corporalmente eles estavam muito cansados, e o próprio Finn também falou na entrevista que tem cenas que demandam muito deles, que inclusive ele teve um preparo físico maior para essa quinta temporada, porque o quarto já demandou muito dele, e ele disse que teve certa dificuldade, né, com relação ao físico, e também as cenas de choro, porque cada episódio era uma despedida, e eles falaram muito sobre o ambiente que era no set, né, que muitas pessoas começaram a trabalhar, conforme a produção foi crescendo, também o número de pessoas que foram trabalhando foi crescendo, e conforme você vai se despedindo dos personagens em episódios, eles sabiam que era uma despedida, tipo, é o último dia de gravação do ator, então eles estavam chorando genuinamente aí nas cenas, então teremos reações reais dos atores, né, com esse final de temporada, que eu acredito que vai emocionar muita gente também. Eu acho que essa referência de Six Feet Under, ela vem justamente nesse tom emocional pra série, de fazer uma homenagem a todos que se foram, além, né, dos que eu citei, provavelmente mais alguns nessa temporada aqui, porque também uma das referências é Sopranos. Uma das coisas que os próprios Duffer falam nessa entrevista é que na época ficou meio que aquela questão que não ficou muito claro se o protagonista tinha morrido na cena final, o que pra mim quase confirma aí que Eleven pode morrer, né? E assim, gente, vamos conversar aqui. A gente sabe que os irmãos Duffer, eles não têm coragem de matar os personagens principais. A própria Millie Bobby Brown e o próprio Noah falaram que eles não têm coragem, mas também não sei se isso era pra despistar a gente. Mas se tratando de uma temporada que eles disseram que vai responder absolutamente tudo pra gente, então eles falaram que é uma temporada que vai explicar pra gente o Upside Down. Inclusive tem contexto, né, do The First Shadow, a peça, que eu já falei aqui no canal também, que vai se aprofundar mais na origem do Vecna. Tem um documentário da Netflix, não sei se vocês sabem, mais sobre essa peça, e lá eles inclusive falaram que a roteirista da peça é a mesma da série. Ela teve que condensar
repensar muita coisa pra não entregar demais na peça coisas que seriam desenvolvidas na quinta temporada. Então vai ter um contexto também do Henry Creel. E, gente, o que eu falo pra vocês, como uma pessoa que assistiu a peça, muito provavelmente a gente vai chorar pelo Vecna também, tá? Porque esse menino sofreu e muito. Então acho que pode rolar meio que uma redenção aí do Vecna também nessa construção de história. E se eles tiverem uma resolução, tipo assim, fechou o mundo invertido, não tem mais acesso ao mundo real, tralalá, não é nada difícil realmente que pessoas que estejam diretamente ligadas a ele acabem morrendo. Isso aí eu incluo tanto Eleven quanto Will. É lógico, eu acho que é um super impacto, né? Ao invés de uma criança, duas morrerem aí. Mas o fato é que, por ter Sopranos como referência, esse é um forte indicativo, né, sobre essa opinião que eles falaram, né? Acho que as pessoas vão ter opiniões sobre o final, sobre será que Eleven morreu, será que ela não morreu? O que eu acredito que possa acontecer, tá? Ainda mais nessa questão cíclica, desde a primeira temporada, coisas serem reproduzidas aí. Lá na primeira temporada, a gente vê o primeiro embate da Eleven com o Demogorgon, em que ela, tipo, evapora ele, e ela some, e meio que ninguém sabe o que aconteceu com ela, mas tinha aquela ceninha final, né? Que o Hopper, ele sai do Natal da delegacia, ele pega umas quentinhas ali pra Eleven e também deixa os Eagles, mostrando pra gente que era pra Eleven, já que ela era viciada, né, nos waffles lá e tudo mais. E depois, né, tem toda essa relação de construção de pai e filha do Hopper, e aí eu até retorno do que eu tinha falado do início do vídeo sobre terem reescalado a filha dele. Uma das coisas que eles justificaram pra reescalar a filha é que a filha dele faleceu, né, e aí realmente passou um tempo, e essa criança cresceu assim como as nossas crianças de Stranger Things. Então, pra contar essa história, né, tem que raspar o cabelo da criança, tem que ser uma criança realmente. Só que o fato de precisarem rescalar a Sarah vai ter um histórico muito forte de elo de pai e filha, e talvez de perda de filha também, sabe? Então, acho que as pistas elas estão aí. E, por último, mais não menos importante, a outra referência era Friday Night Lights, que eu perguntei pro ChatGPT como que era o final dessa série, e vê se isso não é um descritivo daquele finzinho que dá tudo certo de Stranger Things. Eu vou ler. A série termina com uma sensação de crescimento, amadurecimento e novos começos, mantendo um tom humano e emocional que marcou todos os episódios. E que a série é sobre escolhas, relacionamentos e comunidade. E aí eu até retorno, gente, de novo aquela cena lá do Natal, deles ceiando como uma grande família. Afinal, eles vão estar em quarentena, então faz sentido que eles estejam ali, todos juntos. Mas contemplar todas essas jornadas, né, do que a gente viu e esse senso de comunidade, tipo, de como os Wheelers foram envolvidos, de como os Byers foram envolvidos. O Hopper mesmo, de encontrar o seu propósito depois da perda da sua filha, a Sarah, que era muito difícil pra ele. É realmente um descritivo que eu consigo ver pra Stranger Things. Por exemplo, uma das coisas que a peça The First Shadow revela é que a Joyce, ela tinha muita vontade de ir embora de Hawkins. Então, dependendo das coisas que acontecerem ali com o Will, eu também tenho a teoria que eu acredito que o Jonathan possa morrer no volume 1, porque tem a cena da Nancy, né, limpando sangue e chorando muito. Quem sabe isso não é a parte dos novos começos, né, de sair ali da cidade, que aconteceu tanta coisa. Enfim, eu acho que essas referências não estão à toa, eu acho que elas estruturalmente combinam muito com o que Stranger Things construiu nas últimas temporadas. E além disso, outras duas referências que eles falaram como um todo da temporada Esqueceram de Mim, principalmente nos momentos de armadilha, né, e pros planos que eles vão fazer, principalmente por causa do Vecna e das questões da quarentena, pra despistar os militares. E também Exterminador do Futuro 2, não é à toa que a gente também tem a Linda aí no elenco. Enfim, são muitas novas informações, mas é óbvio que sempre tem a pergunta, vai continuar esse universo? Eles falaram sobre os spin-offs. Eles falaram que tem um projeto de animação em andamento, né, que é intitulado Stranger Things Contos de 85, e ele vai se passar nos eventos depois do final da segunda temporada, só que é uma animação e eles até brincam, né, falando, é bom porque daí as crianças não crescem, né, dá pra fazer aí eternamente o negócio, mas ainda não tem uma previsão de estreia pra essa animação, mas eles também falaram sobre expansão desse universo pra outra série. Mas eu digo pra vocês, não é algo que vai acontecer por agora. Primeiro porque os irmãos Duffer, eles fecharam um contrato ali com a Paramount e eles estão muito mais interessados agora em fazer produção de filmes, porque pensa, gente, a gente já tá assim, nossa, 10 anos da série, né? Imagina o tanto que eles trabalharam, e eles falam nessas entrevistas que eles descansaram muito, muito pouco entre temporadas, porque é isso, termina a temporada, o processo de produção pra próxima acontece, e aí também
teve pandemia, teve greve dos atores, enfim, muito disso estendeu, né, o tempo da série de produção. E filmes, bem ou mal, eles vão fazer ali, né, e finalizar, vai para um outro título e por aí vai. Mas uma coisa que eles garantiram, e eu acho isso muito bom, é que qualquer expansão de Stranger Things que exista, eles vão estar envolvidos. Então não vai ser um negócio, por exemplo, que vai acontecer com Rua do Medo, que a trilogia foi linda, maravilhosa, inclusive a esposa do Duffer, que era produtora executiva e dirigiu, mas o último, ela não estava envolvida e foi uma catástrofe, foi horrível. Então a gente pelo menos tem a segurança, né, de que eles vão estar envolvidos, nem que seja pelo menos a produção executiva de alguma forma, mesmo que não seja a direção. Eles falaram que sim, tem ideia já para um spin-off, mas que eles não queriam necessariamente expandir o que acontece em Stranger Things. Então, tipo, vai falar dos outros experimentos. Não. Vai explicar a origem da mãe da Eleven. Não necessariamente, sabe? O Matt disse que eles queriam viver um mundo um pouco diferente do que a gente viu em Stranger Things. Mas que exista uma conexão de alguma forma. Mas que eles não revelaram muito, nem as pessoas mais próximas deles sabem qual que é essa ideia de spin-off que ele já tem. E eles falaram que a Netflix, ela tá bem paciente, né? Inclusive, eles até falaram, a gente sempre vai querer mais Stranger Things, mas é isso. Tem que esperar também ver como que vai ser a estreia da série, se justificaria, né, expandir esse universo. O Sean Levi também brinca, né, falando que o STU seria cedo demais pra falar sobre isso. Enfim, o fato é que sim, existem ideias pra spin-off, vai ter animação, mesmo sem data prevista, mas que não é algo pra agora, nem pra daqui 2 anos, muito provavelmente, que eles vão ficar focados em outros projetos antes. Ufa! Gente, é muita informação nova. Muito provavelmente ainda vão ter novidades até a estreia. Mas eu quero saber de vocês, o que mais você gostou de saber? E se você acha que o final, mesmo que tenha respostas, vai ser esse final aberto aí, de possibilidade de morte, sim ou não? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!